Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou continuando aqui o nosso curso de Geometria Analítica Plana. A gente está aí na reta final do capítulo de posições relativas de retas e circunferências, certo? Então, agora a gente vai resolver alguns exercícios envolvendo aí posições relativas entre duas circunferências, que foi o que a gente viu aí na nossa aula anterior, tá bom? Bom, então, o primeiro problema que a gente vai resolver nessa bateria vai ser o seguinte, ó. Considere as circunferências C1 de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x menos 14y mais 29 igual a zero e C2 de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x menos 14y mais 70 igual a zero. Tá? Qual é a posição relativa entre C1 e C2? Bem, como a gente viu na nossa aula anterior, né, para a gente estabelecer a posição relativa entre elas, a gente tem que olhar para três coisas. Para a distância entre os centros, para a medida do raio da primeira circunferência e para a medida do raio da segunda circunferência. Então, dependendo aí desses valores, por exemplo, se a distância for menor que a soma dos raios, a gente já sabe que essas circunferências são secantes, por exemplo. Se for maior que a diferença, a gente já sabe que as circunferências são interiores. Se a distância for igual à diferença dos raios, então a gente sabe que são tangentes interiores. Então tudo isso que a gente viu na aula anterior, a gente vai ter que aplicar aqui, tá? Bom, e aí tem algumas coisas, né? Para a gente, né, observar isso, a gente precisa então achar o centro das circunferências, os raios das circunferências, calcular a distância entre esses centros e aí fazer essa comparação no final. Beleza? Então são algumas etapas que a gente vai ter que cumprir aqui. Então olha só. Então, primeiro passo da solução, eu vou achar os centros. Então aqui, ó, e os raios. Então, vou chamar de x1 a abscissa do centro da circunferência C1. Então vai ficar menos 8 sobre 2. Então isso aqui dá 4. Eu vou ter que o y1 vai ser menos 14 sobre 2. Então isso aqui deu 7. Logo, o centro C1 tem coordenadas 4, 7. Beleza? Vou achar agora o raio da circunferência C1. Então vai ficar a raiz de menos 8 ao quadrado mais menos 14 ao quadrado menos 4 vezes 29. Então vai ficar a raiz disso. Tudo isso sobre 2. Bom, então isso aqui ficou a raiz de 64 mais 196 menos 4 vezes 29, 36 vai 3, então vai dar 116. Tudo isso sobre 2. Então a gente ficou com o quê? 196 menos 116, isso dá 80. 80 mais 64 dá 144. Então a raiz de 144 é 12, dividido por 2. Então isso nos dá que o nosso raio R1 ele é igual a 6. Então achamos o raio da primeira circunferência e o centro da primeira circunferência também. Bom, aí agora eu vou achar o da segunda, tá? Então aqui, ó. Então tenho que a abscissa do centro da segunda, que eu estou chamando de x2, vai ser menos 10 sobre 2. Então isso aqui deu 5. Aí eu tenho aqui, ó, y2 vai ser menos 14 sobre 2. Então isso aqui deu 7. Então isso aqui ficou como? Então isso aqui ficou, isso nos dá então que o centro C2 tem coordenadas 5, 7. Então achei aqui o centro da segunda. Beleza? Bom, agora eu vou achar o raio da segunda. Então, ó, raio R2
é igual a raiz de menos 10 ao quadrado mais menos 14 ao quadrado menos 4 vezes 70, tudo isso sobre 2. Então, isso aqui ficou a raiz de 100 mais 196 menos 280, tudo isso sobre 2. Então, quanto é que deu isso aqui? 100 mais 196, 296. 296 menos 280 dá 16. A raiz quadrada de 16 é igual a 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, o R2 ele é igual a 2. Então, achamos aqui o raio da segunda circunferência. Então, eu já tenho o raio da primeira, já tenho o raio da segunda. Então, está faltando o quê? Está faltando calcular agora exatamente a distância entre os centros, que a gente já encontrou, né? Então, aqui, ó. Então, isso nos dá aqui a distância entre os centros C1 e C2 é a raiz de 5 menos 4 ao quadrado mais 7 menos 7 ao quadrado. Então, essa é a distância entre os centros. Esse cara aqui dá 0. Esse cara daqui dá 1. Então, ficamos aí com a raiz de 1. Logo, a distância entre C1 e C2 é igual a 1. Bom, então analisando, né, o que a gente tem, né? A gente tem o seguinte, ó. A gente tem que R1 mais R2 é maior que essa distância, né? Mais R1 menos R2 dá 4, que é maior que essa distância, né? Ou seja, eu tenho que a distância entre C1 e C2 é menor que R1 menos R2, né? Uma vez que esse cara daqui é 1 e que esse cara daqui é 4. Então, se a distância entre os centros é menor que a distância entre os raios, isso significa, então, que C1 e C2 são interiores. Beleza? Então, essa que é a posição relativa aí entre essas duas circunferências. Tá legal? Beleza? Bom, queridos. Então, até a próxima.